Nesta noite, nós vamos falar de um assunto, e amado, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã, nesta noite, na minha opinião, este assunto que nós vamos falar nesta noite é de extrema importância que Deus possa trazer a revelação correta deste assunto que nós vamos falar. Nós temos visto duas extremidades nesse assunto. E nós vimos que desde antigamente na história, nós vimos que as pessoas, quando abordam esse assunto, pendem ou para uma extremidade ou para outra extremidade. E o texto que eu escolhi para falar nesta noite, ele vai soar um pouco estranho a princípio, mas depois você vai entender por que nós escolhemos esse texto, por que o profeta escolheu esse texto para falar desse tão grande assunto. Eu vou fazer um parênteses nesta noite em relação ao assunto do programa passado, que se Deus me ajudar, muitas coisas se desdobraram nesses últimos dias em relação àquele assunto que falamos, inclusive na viagem que eu fiz recentemente. Muitas coisas que estava discutindo com o ministro de Deus ali de São Paulo, o Marcelo, muitas coisas se abriram e nós vamos falar sobre elas. Muitas coisas mesmo. Mas eu quero fazer um parênteses porque eu vejo que este assunto aqui é pertinente para o momento que nós estamos vivendo. E existe uma falsa concepção, talvez, ou um conhecimento não completo em relação a este assunto. Vamos lá, então. O texto que nós vamos ler aqui está no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 17. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 17. Ele vai dizer assim, ó: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Olha que coisa, amado. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada. Recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Agora, é muito interessante notar, porque as palavras de Tiago parecem contradizer com as palavras de Paulo, que disse que Abraão foi justificado pela fé. E Tiago vem e fala, não. Ele foi justificado também pelas obras. São duas coisas. E nós já vamos entender, nós estamos falando da predestinação, vamos começar por este ângulo um pouco incomum, mas eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Agora, o profeta disse na mensagem a infalibilidade da palavra de Deus. Ele disse, aqueles que ele tem chamado, ele já tem justificado. Aqueles que ele tem justificado, ele já tem glorificado. É verdade, está vendo? É aí onde nós temos a graça e as obras misturadas. Aqui está a coisa toda com a crença dos arminianos e os calvinistas. Tem duas escolas de pensamento. Uma disse que a fé justifica o crente. E outra disse que as obras justificam o crente. Não é? Mas já dizia Isaías, capítulo 35, que neste alto caminho haveria um caminho no meio deste alto caminho. E esse caminho no meio do alto caminho, que era santo. As extremidades não era santa. A santidade de Deus não está no fanatismo, nas extremidades, nas pontas. Não. A perfeição está no centro, no equilíbrio das coisas. Não está só na graça e não está só nas obras. Não está só na fé e não está só nas obras, mas está no centro do caminho. Agora o profeta vai realmente mostrar isso aqui para nós.
Vocês já vão entender por que a importância desse grande assunto. Aqui está a coisa toda com a crença dos arminianos e os calvinistas. A graça é o que Deus fez por você. E as obras é o que você faz por Deus. É a graça que te traz para Deus. São as obras que você faz a Deus. Está vendo? Agora, assim como Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus, Paulo justificou pela fé. E Tiago se vira e o justifica pelas obras. Paulo enfatizou o que a fé fez por ele, o que a graça fez por ele, mas Tiago também enfatizou o outro lado da moeda. Toda moeda tem dois lados, é cara e coroa. Todo pão, por mais fino que você corte a fatia, ele tem dois lados. Qualquer fatia que você cortar de qualquer coisa, tem dois lados. Tá certo? Então veja, Paulo enfatizou a cara e Tiago enfatizou a coroa. Fé e obras. Há um equilíbrio aí, irmão. Olha, nós já vamos mostrar aqui, isso aqui é muito especial, é muito especial. Agora, assim como Abraão foi justificado pela fé porque ele creu em Deus, Paulo o justificou pela fé. E Tiago se vira e o justifica pelas obras. Mas Paulo estava falando do que Deus via e Tiago estava falando do que o homem via. Se você é um crente e então age o contrário do que você diz, então você não é um crente. Se você disser a Deus, sim, agora eu creio solenemente, irmão, você não vai conseguir fazer nada exceto agir do mesmo jeito que você crê. Ai, meu Deus. Então a pessoa diz que crê. A pessoa diz que é um crente da mensagem, mas as obras, a vida dela, não condiz. É isso que Tiago está enfatizando. Você diz que você é da mensagem, você diz que você aceitou o mensageiro, eu creio no mensageiro, eu respeito o mensageiro, eu venero o mensageiro, eu venero a mensagem, eu venero a Cristo, eu venero os seus mandamentos, mas a sua vida não condiz com isto. Então, você não foi justificado. Se você não foi justificado, você não foi eleito. Você não é eleito. A sua vida está provando que você não é eleito. Você pode ter outro tipo de chamado. Ah, meu irmão, olha, salvação é uma coisa, perfeição é outra coisa. Nós fomos chamados para a perfeição. Nós não fomos chamados para a salvação, amados. Eu não fui chamado para ser salvo apenas, eu fui chamado para ser a noiva de Cristo, eu fui chamado para chegar na perfeição. Bilhões de pessoas serão salvas, sem sequer ter o novo nascimento. Não, irmão, ó, vamos pisar no gelo fino aqui. Nós não vamos afundar, não. Pode ficar tranquilo, porque o profeta pisou e não afundou. O profeta disse que as virgens nessas não têm o batismo do Espírito Santo. Tem salvação. O profeta fala que aqueles judeus morreram sem o Messias. Não tem o batismo do Espírito Santo. Palavras do profeta. Tem salvação, tem vida eterna. Eu não fui chamado para ser essa classe de gente. Nós não fomos chamados para ser Ló. Nós fomos chamados para ser Abraão. Agora, as obras de Ló provaram que ele era Ló. Olha a vida de Ló. Era crente, mas estava dormindo com as filhas, cometendo incesto com as filhas. Adultério, pior que adultério. Eu, pelo menos, considero que dormir com as filhas é algo que vai muito além de um adultério comum. Ele estava dormindo com as próprias filhas. Uma coisa terrível. Mas ele era salvo. Ele era salvo. Ele era salvo, irmão, mas ele não chegou à perfeição. Ele não aceitou a perfeição, aliás. Ele não aceitou a perfeição, mas ele era salvo. Não é? Agora, você diz que você é crente, você diz que você crê, você diz que você ama a Deus, mas quando chega a hora de provar este amor por Deus, como ele sendo mais valoroso do que qualquer amizade, do qualquer companheirismo, do que qualquer coisa, então nós vemos que a vida da pessoa não condiz com o que ela está professando. Não condiz com o que ela está professando. Então veja, se você apenas for pela fé, não, eu tenho fé, eu creio na mensagem, eu leio a mensagem, mas veja, se as obras não acompanharem, Tiago está dizendo que a sua fé é morta. E se a sua fé é morta, você não foi justificado. Isso é prova. Um crente que não é justificado, prova que ele não tem a eleição. Não é? Vamos entrar mais nisso aqui. Olha, assim como Abraão foi justificado pela fé porque ele creu em Deus, Paulo justificou pela fé. E Tiago se vira e justifica, e o justifica pelas obras.
Mas Paulo estava falando do que Deus via e Tiago estava falando do que o homem via. Se você é um crente, então age o contrário do que você diz, você não é um crente. Agora, se você disser, eu agora creio solenemente, irmão, você não vai conseguir fazer nada exceto agir do mesmo jeito que você crê. Isso significa que a tua crença é igual à sua vida. A sua vida prova que crença que você tem. Você diz, Senhor, você não vai conseguir fazer nada exceto agir do mesmo jeito que você crê. É verdade. Você diz, Senhor, minha mão está mirrada. Mas algo em meu coração me diz que Tu és o Senhor que me curas. Eu creio, Deus, com todo o meu coração. Você não vai conseguir fazer nada exceto observar aquela mão começar a crescer algumas polegadas cada dia. Aí a sua fé está condizendo com as obras que estão ocorrendo, com a obra que está tomando lugar, com aquilo que está acontecendo. É isso, você não consegue fazer nada, tá vendo? E Deus está obrigado àquela palavra para cuidar dela. A infalibilidade da palavra de Deus. Calma lá que nós vamos entrar no cerne da coisa aqui.